Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. O nosso tema de hoje é Delegando Poder. Jesus delega poder, tá bom? Então, abra o seu coração, desde já dá um joinha, aperta no sininho aí, siga o nosso canal PR Giovanni e também coloque nas redes sociais, nas mídias sociais de áudio, PR Giovanni Espaço Júnior, né? PR de Pastor Espaço Giovanni Espaço Júnior. Nós estamos no Spotify, no Google Podcast, no Anchor e nas várias mídias sociais, inclusive Apple Podcast, também estamos ali com áudios, vídeos, cerca de 970 e poucas ministrações disponíveis para você, tá bom? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Jesus delega poder, ou seja, Jesus entrega a sua autoridade, o seu poder, a sua graça, a manifestação da unção do Espírito Santo sobre nós. E nós vemos isso lá em Lucas 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70 discípulos e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: a paz esteja nesta casa. Se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não a houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa casa e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver. Anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade, não vos receberem, saí pelas portas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, Jesus envia os seus 70 discípulos e delega poder. Nós vemos aqui a lei da delegação de poder. Jesus delegando poder para que a sua equipe, os 70 discípulos, fora e os 12 apóstolos que estavam com ele, para que a sua equipe poderosa, né, apostólica, tremenda aqui, pudesse trabalhar em prol do reino de Deus de cidade em cidade antes de Jesus chegar naquela cidade. Então nós vemos aqui 10 princípios extraordinários da liderança de Jesus. O primeiro, Jesus os designou e os enviou. Quem nos dá propósito, significado, realização, missão é o Senhor Jesus. E quem nos envia e nos respalda também é o próprio Jesus. Então, primeiro princípio, Jesus os designou e os enviou. Segundo princípio, Jesus lhes deu uma simples tarefa de preparar as cidades para recebê-los. E assim nós também temos que preparar o coração das pessoas a fim de que elas recebam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Terceiro lugar, Jesus lhes falou sobre o quanto a missão deles era importante. Como é importante isso, fazer com que o povo de Deus, os discípulos de Jesus, compreendam a importância da missão de pregar o Evangelho, de falar das boas novas, a Evangelion, as boas novas de salvação de Jesus de Nazaré. Quarto lugar, ele amenizou os seus medos com um longo sermão de preparação. Ou seja, o ser humano tem como tendência a timidez, o medo, a covardia. Mas Jesus prepara os seus 70 discípulos com um longo sermão. E através das suas palavras ele elimina, ele destrói, ele ameniza
todos os medos dos seus discípulos e prepara-os para a sua missão. Nós vemos como quinto princípio, Jesus os advertiu a possíveis dificuldades. Ele menciona aqui nesse texto que eu li para vocês, algumas dificuldades que poderiam surgir ao longo do caminho. E Jesus os adverte, os prepara antecipadamente acerca de algumas dificuldades que um discípulo de Jesus poderia enfrentar na sua missão de pregar o Evangelho. Sexto princípio, ele lhes deu instruções claras acerca de prováveis realidades a serem encontradas. Deus nunca nos deixa despreparado com relação ao futuro. Ele sempre nos prepara. Ele nos revela através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através de homens e mulheres maduros que preparam os discípulos de Jesus para a missão de Jesus. Ele sempre nos dá instruções claras acerca de prováveis realidades que nós encontraremos ao longo do caminho cristão e da nossa missão e da nossa vocação. Nós também vemos como sétimo princípio, Jesus lhes passou as suas convicções acerca da tarefa que eles tinham recebido. Ou seja, gerou convicção no coração dos discípulos. E você, como discípulo de Jesus, você tem a convicção clara de que você é chamado, de que você tem um propósito, que o seu chamado é pregar o Evangelho com palavras, com a sua vida, com as suas atitudes. Você tem sido um discípulo fiel que tem preparado o caminho, os corações, para a chegada do Messias no coração das pessoas. Oitavo princípio, ele os alegrou, ele se alegrou com eles quando eles retornaram. Olha que coisa linda, está aqui no versículo 17 e 18. Jesus se alegra ao ouvir os relatos, do que Deus havia feito através dos seus discípulos. Assim também nós, como líderes, precisamos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, mas nos alegrarmos, vibrarmos, desfrutarmos dos grandes feitos do Senhor, não apenas na nossa vida, mas também na vida daqueles que estão debaixo do nosso cuidado, do nosso pastoreio, da nossa paternidade. Versículo 9. Jesus os avaliou e os interrogou sobre as experiências de sua viagem. Olha que coisa importante isso na liderança, é nós avaliarmos o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, se a missão que foi dada está sendo cumprida. E perguntar, fazer perguntas precisas, importantes, a fim de ver se aquilo que nós delegamos, o poder que nós delegamos, a missão que nós ofertamos, nós damos para as pessoas, elas foram fiéis em cumprir o propósito pela qual Deus as chamou, Deus as preparou e Deus as enviou. E por último, 10º princípio, ele orou com eles e confirmou dons e o futuro deles. Olha que coisa linda, Jesus era alguém que orava sobre os seus liderados. Assim também você, pai de família, tem que orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos. Você que é líder, gestor, supervisor, diretor, dono de uma empresa, ore pelos seus funcionários, com os seus funcionários. Traga uma palavra do céu, traga um ambiente do céu na sua empresa, gere no seu ambiente profissional uma cultura celestial, a fim de atrair a bênção de Deus para onde você está e que as pessoas sejam sensíveis, tocadas através da sua vida, do seu testemunho, da sua fala, do seu coração conectado com o céu. Eu achei lindo isso. Jesus orou com eles, confirmou os dons e deu futuro para eles. As pessoas que estão ao nosso redor precisam de uma palavra de esperança, precisam de uma palavra de futuro, Muita gente está andando igual barata tonta, buscando um sentido para a vida, buscando um significado e propósito de existência, um senso de realização e de satisfação. Somente com Jesus de Nazaré temos propósito, temos vida, temos missão, temos chamado, temos vocação, nos sentimos realizados. Uma das coisas mais lindas na vida cristã é a manifestação dos dons, do poder de Deus, através da nossa vida, servindo pessoas, servindo a igreja de Cristo, servindo o povo de Deus. Nós vamos sentir a mão de Deus agindo através de nós, a nosso favor e em favor de outros, através da nossa vida. Então, queremos orar pela sua vida, que Deus te abençoe,
que Deus desperte dons, ministérios, que você seja fiel no chamado de Deus, como discípulo de Deus. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai ao Pai que envie obreiros para a seara do Senhor Jesus. E eu quero declarar que se você é filho de Deus, você foi chamado para ser discípulo de Jesus, para fazer a diferença nessa geração. Você foi chamado para pregar o Evangelion, as boas novas de salvação, que Jesus morreu na cruz por pecadores, que Jesus ressuscitou para, através do seu poder, do Cristo ressurreto, através da pessoa do Espírito Santo, nós possamos trazer nova vida, restauração, libertação e cura para as pessoas, em nome de Jesus. Desculpa, que Deus te use poderosamente. Esse é o mais profundo desejo do coração de Deus e do nosso coração também, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, que Deus cumpra o seu propósito, que você responda ao chamado, à missão de Deus na sua vida, e que a graça, a paz e a capacitação sobrenatural do Senhor, que Deus desperte dons e ministérios, graça, poder e unção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Abençoe você, a tua casa e a tua família. Dê um joinha aí, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni aqui no YouTube, continue conectado conosco em nome de Jesus. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode colaborar com esse ministério lindo que Deus está fazendo, exercer a sua generosidade. Também tem os horários de culto, o endereço da igreja, todas as nossas redes sociais. Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém.